Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje traremos o caso de Mikhail Popkov. Segundo a justiça russa, ele tirou a vida de 83 pessoas, na maior parte mulheres. Mas antes, vamos para a vinheta. Nascido em Angares, que é uma localidade da Rússia, no dia 7 de março do ano de 1964, Mikhail Viktor Popkov veio de uma classe social menos desfavorecida. Muito jovem ainda, devido a todas as suas necessidades às quais ele passava, certa vez, quando ele tinha seus 16 anos, Mikhail começou a trabalhar em um local pouco habitual, um cemitério. E seu trabalho em questão é um serviço de couveiro. Com a chegada da maioridade, Mikhail fez seu alistamento militar e serviu o exército durante 2 anos. E sua função, desempenhada por lá, era de operador de rádio. No ano de 1986, Mikhail se apaixonou perdidamente por uma moça de nome Helena, e ambos acabaram se casando. No ano seguinte, em 1987, Mikhail entra para a polícia, na função de transporte, como a polícia rodoviária existente aqui no Brasil. Passando mais um ano, agora em 1988, nasce a primeira filha do casal. Seu nome era Ekaterina. Mikhail se tratava de um homem muito respeitado em sua comunidade, e aos olhos de todos, ele levava uma vida regrada, bastante comum e de certa forma bastante normal para os padrões. Jamais ninguém poderia imaginar nada de errado a seu respeito. Em sua casa, seu relacionamento ia muito bem. Porém, certo dia tudo isso muda. Após um exaustivo dia de trabalho, chegando à sua casa, ele encontra o que viria a ser uma verdadeira bomba, que destruiu seus sonhos. Ele encontra um preservativo em seu lixo, usado, e naquele instante toda a sua confiança e respeito por todas as mulheres acaba. Após este acontecimento, muito raivoso e insatisfeito por sua descoberta, apesar disso, Mikhail decide continuar casado. Ele decide poupar a vida de sua esposa, e isso só aconteceu mesmo devido aos seus sentimentos por sua filha. Mikhail acreditava que ela não conseguiria seguir de uma maneira estruturada, sem a presença da mãe. E somente por esse motivo, sua esposa foi poupada. Mas toda essa bondade era somente destinada à sua filha apenas. Em sua mente, ele somente passou a acumular sentimentos destrutivos em relação às mulheres e dizia que nutria diariamente um impulso quase incontrolável de tirar a vida de sua esposa. Ele não superou jamais sua traição. Na década de 90, Mikhail passa a trabalhar como policial. No trabalho, ele era conhecido por todos como um homem muito simpático e que todos gostavam da companhia. E ainda nessa época foi transferido de departamento. E no ano de 1994, ele assume na polícia um setor destinado a assuntos internos. E seu destaque foi tão grande ao ponto dele chegar a ser um oficial de serviços operacionais. Porém, Mikhail, apesar de todos acharem uma pessoa de boa índole, já havia iniciado sua trajetória de terror. Em 1992, uma jovem de nome Helena Drogova recebeu um ataque surpresa. Nesta ocasião, Helena estava se dirigindo até um terminal de trens, pois sua mãe chegaria a qualquer instante. Porém, Mikhail a ataca e retira sua vida. Após 2 horas do acontecimento, foi encontrado o corpo da jovem já sem vida. Porém, seu corpo foi achado por uma equipe de policiais. Entre eles estava Mikhail, que foi presencialmente no local da ocorrência, mesmo sabendo que ele era o responsável por tudo o que havia ocorrido. As vítimas de Mikhail eram todas mulheres, porém as faixas etárias variavam de 16 a 40 anos de idade. E outro fato que temos que considerar é que ele se aproveitava da vulnerabilidade de suas vítimas, que na maioria das vezes trabalhavam fazendo programas ou, assim como Helena, tiveram a falta de sorte de encontrar ele no horário e locais errados. Seus ataques aconteciam em variados pontos da cidade,
Ele não tinha de fato uma região definida para eliminar suas vítimas. Os moradores estavam todos apavorados, pois em quaisquer partes da cidade eles poderiam se sentir vulneráveis. E de fato era bastante abrangente sua rota criminal. Elas eram atacadas entre Irkutsk e Vladivostok. Outro ponto muito importante a ser levantado é que Mikhail sempre abordava suas vítimas usando suas vestes de polícia, o que fazia com certeza ele passar a impressão de que jamais faria mal a nenhuma delas, e infelizmente todas acreditavam. Na maior parte das abordagens, Mikhail oferecia para dar uma carona a elas, mas o que de verdade acontecia era que essas mulheres eram violentadas e perdiam suas vidas. Ele também sempre tinha consigo suas ferramentas utilizadas para a execução de suas vítimas, e eram elas tacos de beisebol, faca e também possuía ferramentas como machado. E tudo isso estava de prontidão, sempre guardados em sua viatura. A maneira com qual Mikhail tirava a vida de suas vítimas era bastante cruel, impiedosa e muito grotesca, e devido a isso ele ganhou um apelido de maníaco de Angarsk, que é uma localidade da Rússia. A mente dele era muito doentia. Por muitas vezes, ele fazia uma espécie de jogo com suas vítimas, forçando-as a se despirem e, na sequência, ele as caçava como animais. Mesmo elas estando nuas e indefesas e vulneráveis na floresta. Na sequência, ele tirava suas vidas brutalmente e as violentava, mesmo estando seus corpos todos cobertos de fluidos vermelhos. Outro ponto que é muito importante ser ressaltado é que na década de 90 os avanços científicos ainda estavam muito no início. E exames precisos para identificar DNA em provas criminais ainda se tratava de algo que não era muito simples. Era possível apenas fazer a detecção do tipo sanguíneo dos assassinos. Ao longo dos anos, muitas foram as vítimas que Mikhail acabou fazendo. Porém, dentre elas, somente 2 são sobreviventes. São elas, Svetlana, 15 anos, e Evgenia, 18 anos. Apesar de ambos sobreviverem, foram encontradas muito feridas. Inclusive, uma delas foi até considerada pela equipe de socorro já sem vida. Ela já estava sendo encaminhada para o necrotério, porém, para surpresa de todos, ela estava viva. Apesar dos diversos traumas físicos e emocionais, as 2 jovens conseguiram se fortalecer. E principalmente, elas foram capazes de ajudar a equipe de investigadores que, graças a elas, obtiveram importantes informações sobre o caso. Talvez uma das principais informações fornecidas pelas jovens foi o nome de seu agressor e também o local onde ele trabalhava. Posteriormente, o botão do uniforme da jaqueta de Mikhail foi encontrado bem próximo de uma de suas vítimas, o que fortalece ainda mais a suspeita de todos. Porém, a demora do início das investigações foi algo que realmente ocorreu e que para os familiares das vítimas foi algo assim inaceitável. Foram fornecidos detalhes bastante específicos do agressor. Por que a demora das investigações? A vítima contou que, em seu caso, ela foi levada para a floresta, forçada a despir-se e, na sequência, Mikhail bate covardemente sua cabeça contra uma árvore para desorientá-la. A jovem acabou ficando inconsciente, porém, no seu caso, ele afastou-se. Na manhã do dia seguinte, a moça foi encontrada com vida, porém em condições muito difíceis. Ela estava sem roupas e naquela época do ano, o frio era algo muito presente naquela localidade, que fazia com que as temperaturas chegassem abaixo de 0. E naquela manhã não era diferente. Estava muito frio, mas como que milagrosamente a jovem havia sobrevivido. Foi mostrado à vítima uma fotografia. Nela estava Mikhail. Imediatamente a jovem o reconhece e apontou como seu agressor. Foi quando a esposa de Mikhail acaba fornecendo um álibi a ele. Aquilo acabou fazendo com que as investigações fossem interrompidas e arquivadas. E acabou sendo muito frustrante, sendo que as provas eram tão reais. Em 1999, Mikhail faz mais uma vítima. Dessa vez era a professora de sua filha, que na ocasião chegou triste contando aos seus pais do ocorrido. Porém, para Mikhail não havia de fato limites para sua insanidade. Como forma de mostrar comovido, ele doa dinheiro para auxiliar no funeral. Talvez a principal característica de Mikhail era a mais profunda confiança. Em momento algum ele se escondia por seus atos.
Pelo contrário, ele era bastante visto apesar de tudo. Talvez ele fazia isso pois acreditava que era inatingível. E sim, até aquele instante estava sendo mesmo. Ele voltava às cenas de seus crimes, na companhia dos investigadores, mesmo sabendo que seus atos haviam causado crimes. Era tudo inacreditável. Ele não tinha nenhum tipo de sentimento por ninguém. Em sua casa, apesar de todas as questões, havia uma certa proteção, tanto que ele anteriormente se livrou de sua culpa. As investigações pretendiam tratar cada caso que apavorava a cidade como um caso único e de maneira isolada, e não atribuí-los a uma pessoa. Isso certamente acabou atrasando ainda mais o processo investigativo e levando em consideração também que muitas reais evidências foram completamente ignoradas. Porém, algo acabaria ligando todos os crimes. Eram os rastros do veículo, que era o mesmo em todos os casos. Era um veículo 4x4, que era utilizado na frota policial. Após muita demora, os policiais acabaram tendo que reconhecer que quem eles procuravam estava entre eles. Toda aquela situação acabou ficando muito evidente. Não se podia mais ignorar que Mikhail Popkov estava até o pescoço envolvido em todos aqueles assassinatos. E foi quando a Procuradoria-Geral de Moscou acabou se tornando o órgão responsável pelas investigações. Após serem minuciosamente analisadas todas as cenas dos crimes, foi possível afirmar que existia uma enorme negligência até ali. E tudo não poderia ficar simplesmente esquecido, pois tratavam-se de pessoas, muitas delas já sem vida, e que precisavam de respostas. A polícia não estava colaborando como todos esperavam, talvez pelo fato que o principal suspeito era um membro daquela corporação. Porém, no ano de 2002, o caso foi pela primeira vez visto de forma unificada, e concluiu-se que o autor destes crimes se tratava de um assassino em série. Neste período, Popkov já não fazia mais parte da polícia, pois havia se aposentado. Ele já havia cumprido o tempo mínimo de serviço e patente de tenente. No ano seguinte, os investigadores do caso obtiveram um genotipo do autor dos assassinatos. Através desse procedimento, que consiste em mostrar características como constituição física, foi possível saber-se mais sobre a pessoa que todos estavam procurando. No ano de 2008, o caso foi transferido para o Comitê de Investigação do Distrito Federal Siberiano. Todas as análises foram refeitas e este novo comitê agora envolvido nesse caso foi bem mais a fundo. Eles não ignoraram provas e estavam sim bastante dispostos em solucionar o caso. O primeiro fator que eles não ignoraram foi a questão dos pneus encontrados nas cenas dos crimes, que batia exatamente dos utilizados pela equipe policial. Outras evidências, como o botão da farda, também foi levado em conta. Outra questão que eles não ignoraram foram os depoimentos das vítimas, que sobreviveram. Eles também analisaram o fato de que toda a demora investigativa até aquele ponto poderia muito bem estar sendo dificultada e negligenciada para um possível acobertamento de um indivíduo. Após um árduo trabalho dos novos designados do caso, que também contou com diversos depoimentos de mais de 900 testemunhos, conduziram mais de 100 verificações de depoimentos. Eles também fizeram a exumação de 20 corpos e também diversos exames forenses, mais precisamente 200 exames. O próximo passo foi coletar amostras genéticas. Os detetives coletaram 3.500 amostras de DNA de atuais e ex-policiais, em março de 2012. E nessa ocasião também foi colhido o DNA do ex-policial Popkov. O material foi deixado por ele no departamento policial. Na sequência, ele foi seguido por alguns agentes. Sabendo exatamente do que se tratava, Popkov procurou a ajuda de um advogado. Porém, somente 2 semanas após isso, Popkov resolve então fugir para Vladivostok, porém sem sucesso, pois ainda dentro de um trem, onde realizava sua fuga, os policiais dão voz de prisão a ele, tendo em vista que os resultados do DNA já haviam chegado e era possível finalmente apontá-lo como o culpado. A esposa de Popkov, Helena, disse: "Eu acredito nele. Se ele fosse solto agora, eu não diria uma palavra e continuaríamos a viver juntos. Eu o amo, eu o apoio. Ele não me causou nenhum mal durante todos esses anos. Eu me sinto muito segura com ele."
No ano de 2015, Popkov foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 22 mulheres. Após sua condenação, tanto a esposa como a filha de Popkov mudaram-se de cidade e não mantiveram mais contato com ele. Após sua prisão, ele confessou mais de 59 assassinatos cometidos por ele. E no ano de 2018, ele acabou sendo responsabilizado por somente 56. E isso se deve ao fato de que os investigadores não conseguiram provar 3 dos crimes. Popkov ficou preso em uma cela destinada a indivíduos de alta periculosidade que recebeu o nome de Golfinho Negro. O número de vítimas que acredita-se que Popkov tenha feito foram pelo menos 82. E talvez por esse motivo ele acabou ficando conhecido como o maníaco mais sanguinário da Rússia. Gente, esse caso de hoje, ele relata muito o que muitos casos também relatam. Que são pessoas que agem totalmente nos padrões da normalidade e em suas horas vagas são totalmente alucinadas e cometem crimes. Popkov ainda poderia, atualmente ainda, estar livre se não fosse o depoimento das moças e se não tivesse mudado toda a equipe para que com isso eles conseguissem chegar realmente mais a fundo e investigar onde deveria ter começado essa investigação desde o início, que era no departamento, que era onde ele estava. Eu acho esse caso completamente lamentável, principalmente por conta das vítimas, claro, né? E por ter tido todo esse tempo de demora por acobertação mesmo. Acho que ele foi muito acobertado pela mulher dele, até mesmo pela equipe, gente. Foi muito nítido, né? As moças fizeram seus depoimentos e se eles desejassem, eles já poderiam, no começo, já ter solucionado isso. No caso Popkov, a gente consegue ver que ele levava a vida dele normalmente, né? Entre 1 milhão de aspas, até o acontecimento da traição da esposa dele, onde despertou nele ali um certo ódio, né? Principalmente por mulheres, e de uma forma totalmente psicopata, né? Tendo em vista um único acontecimento, ele já atribuiu isso a todas as mulheres do planeta, de que nenhuma presta, e começou a ter ódio de mulheres. E sendo assim, ele começou a cometer seus crimes. O mais, assim, curioso de tudo isso, a forma como ele agia, né? Ele usava o seu emprego, o seu status de policial, para trazer conforto às vítimas, deixar assim elas de forma seguras e ao mesmo tempo vulneráveis, e isso fez com que ele pudesse causar mal a tanta gente. Esse é o caso do Mikhail Viktor Popkov. Esse é o vídeo do Mikhail Popkov, espero que todos tenham gostado. Lembrando, deixe aqui nos comentários sugestões de novos temas. Nós temos vários vídeos aqui no canal, se você ainda não viu. Tem a playlist aí no canal, dá uma maratonada. Tem casos criminais, tem o Contos Macabros que a gente fazia, mas tem aí a playlist para vocês. Tem muito conteúdo bacana aqui no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau.